Olá, gente, tudo bom? Vamos seguir aqui a nossa saga de reformadoras. Perfeito aqui. A nossa próxima personagem aqui é Catarina Zell, também Catarina, e também esposa de um pastor ex-monge, ex-padre, ex-monge, né? É que a gente tem Catarina Zell. Mais diferente de Catarina Vambora, ela foi um pouco teóloga também. Por quê? O seu marido, Mateus Zell, ele era padre, né? Que teve ali, ele teve ali contato, né, com os escritos de Lutero também, foi influenciado pela Reforma também. E aí ele não queria ser, assim como Lutero, ele não queria divisão da Igreja Católica, né? Então ele era um padre que pregava o Evangelho. Então ele teve ali contato com os escritos da Reforma, né? E começou ali a difundir, não os livros de Lutero, porque ele era um padre que fazia ali a missa, a paróquia. Então ele usava a Bíblia e pregava a Bíblia, né? E ali ele evangelizava, né? Deixa eu ver onde que era que ele estava. Estrasburgo. Ele era de Estrasburgo. Então ele evangelizava ali os membros da sua paróquia, né? Eram crentes convertidos. Eles tinham acesso aos escritos de Lutero. E eles, assim, impactados pelas ideias da Reforma, né, eram uma paróquia de convertidos. Então, Mateus Zell era um padre convertido que não queria divisão dos católicos, mas o que aconteceu? Ele ali, né, cuidando dos seus membros, sendo um padre solteiro, né, como todos os padres tinham que ser, né, celibatários, né, entre aspas, né, ele começa, um dos seus membros era Catarina Schutz, acho que é assim que fala, que também se converteu, né, mediante os escritos de Lutero e até a própria leitura da palavra, né. E ele fala aqui, Catarina aceitou a justificação pela fé e confiava somente em Cristo como seu Salvador. Ela alcançou a convicção de que Cristo a havia chamado para ser uma pescadora de pessoas. E em pouco tempo, Catarina estava pronta para devotar a vida a esse chamado. Então, ela era membro dessa paróquia de Mateus Zell. E aí, Mateus Zell se apaixona por Catarina. Olha só, que tragédia. Um padre celibatário se apaixonar por uma jovem senhora que era membro ali dessa igreja, né? E aí, o que acontece? Ele se viu ele não queria divisão com a Igreja Católica, mas ele era crente convertido. E aí ele se depara com uma grande tragédia. Ou ele seria um padre hipócrita, de dizer que era celibatário quando ele, conhecendo seu próprio coração, descobriu que não era. Então ele poderia cair até em uma vida imoral por querer fingir ser um padre celibatário e na verdade ele não era. Ou ele se casava. Então ele só tinha duas opções. Sendo ele um homem convertido, líder de uma igreja que precisava dar um bom testemunho, o que ele decide fazer? Ele decide casar. Então ele pede Catarina para se casar. E aqui no livro diz: eles se casaram em 1523, formando um dos primeiros casais convertidos ao protestantismo. Com isso, Mateus Zell se tornou também um dos primeiros padres a ser excomungado por se casar. Então ele foi excomungado da igreja, diferente de Lutero, né? Lutero foi excomungado porque ele começou a brigar ali, entrar em contrito, né, em conflito com a igreja. Mateus Zell foi excomungado apenas porque ele se casou. Então ele não estava ali conflitando com a igreja, ele queria continuar ali na paróquia, ele queria continuar fazendo as missas, mas ele se viu num beco sem saída. Ou ele casava ou ele seria um imoral. Então ele decidiu casar. E por conta disso ele foi excomungado. Só que ele não foi só excomungado, ele foi perseguido. Começaram a espalhar histórias mentirosas sobre ele, questionando a sua moral, questionando o seu caráter, né? Porque, né, a gente sabe ali, né, se você veja de novo lá no vídeo sobre Caça às Bruxas, né, ali fala sobre o celibatarismo, né, enfim, os celibatários, enfim, eles eram considerados como um ser mais elevado, né, um ser mais supremo, enfim. E
E se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que isso é um dom que Deus dá para pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas foram celibatárias de fato. A gente, pelo menos o que eu li na Bíblia, eu só vi Jesus e Paulo. Se tiver algum outro ali, eu não sei, né? Teve alguns profetas que não se casaram também, né? Como Jeremias, se eu não me engano. Mas esse é um dom raríssimo que Deus dá para pouquíssimas pessoas. Então, essa ideia de ser celibatário, um ser mais elevado, é um papo furado. Mas enfim, ele começou a ser perseguido, começaram a difamar a honra dele, né? Por ele ter se casado. E aí, como ele tava ali meio que sozinho, né? Meio desamparado, né? Quem que entra em defesa dele? A sua esposa. Então, Catarina teve que se tornar meio que uma teóloga, né? Porque ela começou a brigar com os líderes religiosos que estavam difamando a honra do marido dela, né? E teve que usar a base bíblica, teve que usar teologia para provar que não tinha como ser um homem correto, um homem de acordo com a palavra de Deus, sem estar casado, né? Que seu marido não poderia. E aí, detalhe, ela começa a expor toda a imoralidade, toda a hipocrisia que a Igreja Católica possuía, né? Assim como Margarida de Navarra, né? Que a gente citou ali no nosso vídeo anterior, falando sobre as rainhas, né? Que também deflagrou, né? Expôs toda a imoralidade que estava acontecendo ali na Igreja Católica, porque eles eram um baita de uns hipócritas, porque eles falavam sobre ser celibatário, mas na prática da sua vida ali, nos escondidos, né, eles se envolviam com prostitutas, eles se envolviam com as próprias freiras dos conventos, tinham muitos filhos ilegítimos, havia muito aborto não seria aborto, né, seria assassinato mesmo, porque as freiras ali tinham filhos escondidos, né, e aí tinha meio que um cemitério praticamente atrás dos conventos, onde eles matavam ali os seus filhos para que ninguém soubesse que eles tinham tido filhos, né? Porque, nossa, que absurdo um padre ter um filho, mas por que eles não casavam? Porque, inclusive, eu tava lendo as institutas, né? As institutas para falar um pouco sobre as esposas aqui, sobre os casamentos. Calvino fala a hipocrisia. Nas institutas, né, Calvino nos ensina que o casamento era considerado sacramento para a Igreja Católica, né? Sacramento é o quê? É algo sagrado, é algo que faz parte ali seria da aliança de Deus, seria tipo uma regra para te aproximar de Deus, para te fazer, para acrescentar a sua fé, enfim. Então, se era considerado sacramento pela Igreja Católica, por que os padres não se casavam? Que hipocrisia era essa, né? Então, era um sacramento que eles mesmos se privavam de, né? E a gente tem na palavra de Deus que os falsos mestres, eles proíbem casamentos, né? Então, essa é uma característica de falsos mestres, né? Então, enfim, Catarina entra em defesa do seu marido e ela faz livros, ela escreve cartas, né? E tinha muita base, era muito teológico os argumentos de Catarina, né? Porque ela queria defender o seu marido, ele defendeu o seu casamento, defender a sua família, né? Ela foi realmente uma auxiliadora idônea ali do seu marido, porque ele se vivendo uma situação difícil, uma situação sozinho, ele sendo ali praticamente os únicos líderes protestantes ali no momento, né? Ele precisava de uma mulher assim espetacular como Catarina realmente foi, para poder não apenas defender o casamento, mas para fortalecer a fé do próprio Mateus, né, que estava sofrendo ali essa perseguição tão severa, né, por conta de apenas ter se casado, né. E aí, até no final do livro, a Ruth, né, cita vários escritos aqui dessas mulheres, né, que foram tão importantes, e um desses escritos é o escrito de Catarina. E, gente, ela é muito corajosa. Ela fala aqui de coisas pesadas mesmo, sabe, em relação aos papas. Olha só que interessante, a gente tem aqui no capítulo 205, fala assim, olha só que forte, ela fala assim, por que falando em casamento, eles se posicionam tão firmemente contra ele, como se pretendesse ofender a Deus ou suprimi-lo pela força? Devo relatar que existem duas razões.
A primeira é que os papas, bispos e seus lacaios, os vigários e seus companheiros, não receberiam tanto imposto de prostituição de casais quanto de prostitutas e patifes. Então, antigamente, nessa época aqui, eles tinham que pagar indulgências para ter o perdão dos pecados. Então, se eles tinham que pagar para receber perdão de pecados, quem que dava mais lucro para a Igreja Católica? Seriam os adúlteros? Seriam os ladrões? Seriam as prostitutas? As pessoas mais imorais, mais sujas, eram quem dava mais lucro para a Igreja Católica. Eram eles que financiavam a abertura de novas paróquias, né? Da paróquia de São Pedro, que estava sendo ali construída na época que ia acontecer a Reforma Protestante. Então ela falou assim, é lógico que precisa haver prostituição, porque eles precisam ganhar lucro. Olha só o que ela fala, gente. Ela fala assim, se um padre tem uma esposa, ele se comporta como qualquer outro burguês, honesto e piedoso, e não paga nenhum imposto ao bispo por isso, pois Deus permitiu que ele fosse livre. Mas se ele tem prostitutas, no entanto, se tornam escravos dos papas e bispos. Quem quiser deve pedir para obter permissão do bispo e pagar uma taxa por isso. Então ela falando aqui que eles acabavam incentivando uma vida imoral, uma vida promíscua por conta dos lucros financeiros que eles recebiam. E aí ela fala aqui, ela cita vários textos, ela cita 1 Coríntios capítulo 5, ela cita Efésios capítulo 5, né, que fala ali do casamento, né? Ela cita Tito e Timóteo, que falam também das características de um bispo, né, de um pastor de uma igreja, que ele precisaria ser casado de uma só esposa, deveria cuidar filhos, né, em toda a submissão, em toda a sujeição. Então, se ele tinha filhos, se ele tinha esposa, por que os padres estavam proibindo os líderes de se casar, né? E aí ela fala que assim eles protegem e defendem tais ultrajes e vícios contra toda a Sagrada Escritura, na qual o Espírito Santo tão estritamente bane os prostitutos e exclui-os do reino de Deus, e proíbe qualquer um de comer ou beber com eles, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 5 e 6, em Efésios capítulo 5. Deus, no entanto, estabeleceu o casamento para todos os homens, no ato inicial da criação, e ninguém é isento dele. É expressamente recomendado para os sacerdotes, como diz Paulo a Timóteo e Tito em suas cartas. O que Deus deseja, eles condenam, punem e proíbem para todos aqueles que estão sob seu poder. Mas a castidade lasciva, a prostituição, a sodomia, a noética, eles não castigam, nunca castigaram, mas antes se protegem. Sim, clérigos e leigos formam uma aliança para lutar violentamente contra Deus. Ó cegueira dos governantes, como vós olhais um para os outros, que devereis se dedicar a tudo que é honrado. Gente, estou falando aqui como ela estivesse falando, tá? Porque ela estava brava, a mulher estava brava. Vós permitis que digam que um tem 5 ou 6 prostitutas e outros 7 mulheres, estão dando à luz ao mesmo tempo. Ela tá falando aqui de 7, provavelmente ela sabia dessa história, né? Cidade pequena, fofoca rola solta ali, né? Então havia ali um padre aonde 7 mulheres estavam dando à luz ao mesmo tempo do mesmo homem. Ele era um padre. E aí ela tava falando aqui, vós permitis que digam que um tem 5 ou 6 prostitutas e outras 7 mulheres estão dando à luz, além de uma linda concubina em casa, e muito mais. É exatamente como Isaías diz: não há saúde neles, da cabeça aos pés. Ó Deus, se olhares para baixo, sei que isso só aumentaria a tua raiva. E a segunda razão porque o clero é tão contra o casamento é que se os padres tivessem esposas, eles não poderiam trocá-las entre si, como fazem com as prostitutas. Uma sai, outra entra. Para São Paulo, um bispo é um homem que tem uma esposa, razão pelo qual ele teria de viver com honra. E se uma esposa não servisse, ele não poderia trocá-la por outra. Há muitos problemas no casamento e o cônjuge deve compartilhar e sofrer com o outro. E disso eles desejam se livrar.
Ela estava dizendo aqui que eles não queriam responsabilidade, eles não queriam honra. Então por isso que eles preferiam viver ali nas escondidas, na imoralidade. No entanto, muitas vezes as prostitutas também criam problemas que se encontram com uma esposa piedosa. Então ela fala assim: vocês estão querendo fugir da responsabilidade de um casamento, porque casamento é difícil, porque casamento muitas vezes você tem ali que sofrer algumas decepções, frustrações, sofrimentos. Enfim, mas vocês podem também sofrer com as prostitutas de vocês. Mulher é o trabalho, mulher às vezes complica a vida do homem, mesmo sendo uma prostituta. Enfim, e tem muito mais coisa aqui, tá, gente? Isso aqui tudo foi ela que falou. Ó, começa aqui, ó. É uma carta que ela escreve, né? Tipo um panfleto, mas eles gostavam de ler, certo? Então começa aqui, ó. Vai aqui, aí passa pro próximo capítulo. Vai aqui, ela vai citando o versículo bíblico, vai citando Isaías, e vai citando Tito, e vai citando Timóteo, vai citando, e vai pra Gênesis, e vai pra Apocalipse, Enfim, gente, a mulher era braba, e foi muito importante na vida de Mateuzel, assim, pra defender ele, né, nessa dura perseguição que ele tava sofrendo, e essa foi a história de Catarina Zell. Se você não conhecia, assim como eu não conhecia a história dela, eu fiquei simplesmente encantada com a história dela, gente. Que mulher ousada, que mulher corajosa. É aquela coisa do casamento mesmo, né? O marido dela tava sofrendo e você não pode deixar, né, ali o seu cônjuge sofrer sozinho, porque se ele sofre, você sofre junto, né? Então, assim, ela tava sofrendo junto com ele, por mais que não era ela diretamente que tava ali sendo acusada, né, de diversas coisas, né, infames, né? Ela era esposa dele, ela estava sofrendo junto com ele, né? Provavelmente ele devia ter entrado em depressão, né? Porque muitos dos pastores aqui nessa época, por conta da perseguição, acabavam entrando em depressão, né? Enfim. E aí, de qualquer forma, ela defendendo ele ou não, ela estava sofrendo. Então era melhor sofrer logo, né, as consequências, né? E ir pra luta, né? Não, eles não vão fazer isso com a minha família, né? Eles estavam ali realmente querendo destruir a família dele, né? E ela entra ali em defesa corajosamente, né, defendendo ali o seu marido. E aqui fala, né, que eles tiveram 2 filhos, mas seus filhos morreram, e ela entende que isso foi vontade de Deus, né? Porque depois que ela vira viúva, né, o seu marido morre, a casa dela se torna refúgio para muitos pastores perseguidos também, né? Ela sente a dor deles, né? Ela sente ali o sofrimento deles, e a casa dela se torna um refúgio para muitos pastores que foram perseguidos também, né? E ela, quando o marido dela morre, ela prega, né, no funeral do marido, né? Aqui relata apenas 3 vezes que ela pregou. As 3 vezes foi em funeral, né? Na verdade, 2 vezes e meia, né? Porque ela foi convidada para um funeral, só que ela morreu a caminho, né? Ela já era uma senhora de idade. E aí a caminho, né, ela sofre um acidente e acaba morrendo. Mas enfim, ela prega ali no funeral do marido dela, né? Se a gente vê aqui nessa carta, né, que eu acabei de ler pra vocês, que ela tinha muita teologia, ela tinha muita base teológica. Então ali, aquela pregação que ela faz foi tão bonita, tão bela, que depois convidam ela para outros funerais e ela virou uma pregadora de funeral, né? Todo funeral ela tava lá trazendo uma palavra, né? E mesmo ela tendo muita teologia, ela se recusou, né? Ela não aceitou a ideia de pregar numa igreja, de, né, pregar para pessoas dentro de uma igreja, né? Isso seria absurdo, seria, né, completamente antibíblico, mas ela aceita a missão de levar a palavra em funerais. E um desses funerais era de uma anabatista, que, de acordo com Catarina, mesmo eles tendo alguns pontos de vista diferentes, divergentes, ela considerava os anabatistas como irmãos, né? Os pontos eram divergentes, mas eles eram irmãos, eles também eram contra os católicos, eles também eram a favor da palavra de Deus, da Bíblia, e ela foi contra aqueles que queriam até mesmo a morte. Muitos dos que diziam protestantes desejavam até a morte dos anabatistas, porque falavam que eles eram hereges, né? E ela foi contra essa ideia, né? Porque ela falava, né, gente, por mais que nós sejamos aqui, tenhamos pontos divergentes teológicos, eles são nossos irmãos também. E um desses funerais que ela foi,
foi de uma anabatista que ela considerava irmã em Cristo. E tem muita coisa aqui sobre ela, mas eu já falei muito, né? Então vamos para a próxima, que seria talvez a que a gente vai menos falar, não sei, porque temos menos escritos sobre ela, né? Que é a nossa dama, rainha, linda, maravilhosa, Idelete de Buri, é assim que fala, Idelete de Buri, é assim que fala? Esposa do próprio Calvino, o próprio. Então, vamos lá. A gente tem pouca coisa sobre ela, porque, né, ela era uma mulher muito reservada. A personalidade, como eu já falei, né, a personalidade dela era completamente oposta de Catarina, né? Ela era mais reservada, era mais dona de casa, mais fechada ali nela mesma. E assim, na verdade, nem precisava muito, né? Porque Calvino fez tanta coisa, né? Assim como Lutero também, né? Mas Calvino, ele é mais assim da pregação, né? E então assim, Idelete, assim como as esposas dos pastores, né? Só precisava ser uma boa dona de casa, né? Acolher ali a casa de Calvino era uma casa muito movimentada, né? Ele teve uma época que o irmão dele morou junto com ele, né? Então ele tinha o irmão, tinha os sobrinhos, tinha um monte de gente morando ali com ele. Então, além dos pastores que às vezes ia para casa dele também se refugiar, além dos membros das igrejas que iam ali pedir, né, conselhos e tal. Então era uma casa muito movimentada, muito agitada, como casa de pastor, né? Tem que ser, né? Então ela tinha que ser uma dona de casa, né? Ela tinha que fornecer o alimento, fornecer uma moradia, e foi o que ela fez, né? E aqui tem uma frase, né, que Calvino fala quando Idelete morre, né? Ele fala assim: fui privado da melhor companhia da minha vida, daquela que se assim lhe fosse ordenado, estaria disposta a partilhar não apenas da minha pobreza, mas até mesmo da minha morte. Enquanto viveu, foi a fiel auxiliadora do meu ministério. Declarei na presença dos irmãos que, doravante, cuidaria deles, os filhos de Idelete, como se fossem meus. Ela respondeu: já os entreguei aos cuidados do Senhor. Então Calvino, ali, vamos começar do começo, né? Idelete era uma viúva, né, quando se casou com Calvino. Ela era esposa de um homem anabatista. Vamos ver aqui o nome dele, que eu esqueci. Jean Storder, enfim. Ela teve 2 filhos, né? Teve um filho e uma filha, um casal. E eles eram anabatistas. E por conta da perseguição aos hereges, né? Ela era francesa, né? Eles partiram para Genebra. E aí foi ali que eles tiveram primeiro contato com Calvino, já que Calvino era um líder, principal líder, né? Dos protestantes ali em Genebra. E aí Calvino discipulou os dois, né? Calvino foi pastor dos dois, discipulou por um tempo. E aí, discipulando eles, né? Conseguiu convencer eles a abandonar as ideias anabatistas, né? E aderir às ideias da reforma mesmo, mais precisamente calvinistas, né? Já que o próprio Calvino estava discipulando eles, né? E aí eles foram admitidos, né, na igreja de Calvino, né? Então fala que Calvino, que também fora forçado a se retirar de Genebra, passou a morar na mesma cidade onde se tornou pastor de uma igreja formada por cerca de 500 refugiados na França e dos Países Baixos. Ele era pastor a princípio de 500 refugiados, de 500 pessoas, né? Quando ele fugiu ali de Genebra por um tempo, né? Ali os Storders, né, que seria Idelete e o marido Jean, e Calvino tiveram a chance de continuar a amizade, né? Voltando aqui um pouco, eles se encontraram em Genebra, mas aí ela, Idelete e o marido fugiram para Lambert, em Estrasburgo. Calvino teve que sair de Genebra também por um tempo, né? Foi meio que excomungado da igreja de lá. E aí, de novo, eles se encontram na mesma cidade, né? Então, eles tinham se encontrado em Genebra. Calvino se muda para outro lugar. Esse outro lugar, que seria Estrasburgo, acho que é a Alemanha, né? Tá lá de novo Idelete e o marido dela. E ali, os Storders e Calvino tiveram a chance de continuar a amizade. Não muito tempo depois, Idelete e Jean, convencidos por Calvino,
mudaram as suas crenças e decidiram se tornar parte da comunidade. Então, ambos viraram membros da igreja de Calvino, né? Então, na primavera de 1540, o marido de Delete foi acometido por uma peste bubônica e morreu. Então, o que acontece? Calvino, se você viu meu vídeo, tá vendo meus vídeos aí, né? Eu falando onde tinha mulher, tinha Calvino. Não que Calvino fosse um imoral, tá, gente? Eu vejo aqui a história de Calvino. Gente, tá muito calor, pera. Eu vejo aqui a história de Calvino e eu vejo que ele seria facilmente um celibatário. Facilmente ele seria. Mas aí o que acontece? Um amigo dele, né, Farel, fica enchendo o saco pra ele casar. Falando que você não casa, Calvino, todo mundo tá casando, só você que não casa. E Calvino não queria, porque realmente ele tinha medo de o casamento atrapalhar o ministério dele, né? Então, ele sabia que o casamento exigiria muito dele. Ele era um homem que vivia doente, ao mesmo tempo ele tinha muitos compromissos. Então, ele tinha um pouco de medo de casar com uma mulher que não fosse crente, né? Então, aí depois de muito insistirem, ele falou, tá bom, vou casar. Mas não vou casar com qualquer uma, não. Primeiramente, ela tem que ser crente, né? E ela tem que saber falar o francês também. Preciso de uma mulher que sabe falar o francês, porque, né, falar uma língua diferente da minha também não dá, né? E aí fala aqui, Calvino acreditava que o casamento era somente uma forma de suprir alguma de suas necessidades, o que levou a uma escolha muito racional. Ele estava tão convencido de que 1539 era o ano certo para se casar, que resolveu uma data um pouco depois da Páscoa, com seu amigo Farel para oficiar a cerimônia. Mas Calvino sequer tinha uma noiva em vista naquele momento. Outro aspecto singular é que ele deixou os amigos encarregados de encontrar-lhe uma esposa, crendo que por serem casados eles saberiam escolher melhor do que ele próprio. Uma primeira candidata lhe foi apresentada, no entanto, duas características dela fizeram com que ele não a quisesse como companheiro. Por ser alemã, ela não falava francês, nem parecia ter interesse em aprender. Além disso, a jovem era rica e Calvino considerou que isso poderia ser constrangedor para um ministro pobre como ele. O reformador também temeu que, com o tempo, ela ficasse insatisfeita com uma vida simples. Farel, um dos amigos incumbidos de selecionar uma pretendente, tinha uma outra candidata que falava francês e era uma protestante devota. Mas Calvino não gostou da ideia de que ela era 15 anos mais velha e por isso descartou a possibilidade. Em 1540, mais uma candidata lhe foi apresentada com recomendações dos amigos. Ela falava francês e não tinha posses. Por isso Calvino se interessou e a convidou para ir a Estrasburgo a fim de se conhecerem, na certeza de que encontrara uma boa esposa. Convidou Farel para oficializar o casamento, que não passaria do dia 10 de março. No entanto, não se sabe o motivo. Mais uma vez, não deu certo. Calvino já estava desanimado e escreveu a Farel: eu não encontrei uma esposa e frequentemente hesito se devo procurar mais uma. Contudo, foi quando ele parou de tentar conhecer alguém que a pessoa certa apareceu. Seu amigo e pastor Butzer falou sobre a viúva Idelete, que era atraente e inteligente. Tivera uma boa educação, sabia o latim, tinha um bom caráter e era piedosa e modesta. Calvino gostou da ideia e se casou com Idelete em agosto de 1540. No mesmo ano que ela ficou viúva, né, gente? Deixa eu ver aqui. Foi o mesmo ano que ela ficou viúva. Em uma cerimônia grandiosa. Seus amigos da França foram e algumas cidades da Suíça mandaram deputados para representá-los. Então tinha até deputado no casamento de Calvino. Então todo mundo, finalmente, aleluia, Calvino casou, aleluia, vamos fazer uma festa, Calvino casou. Pra época, a idade que ele casou foi até um pouco tarde. Ele casou com 30 anos, né? Assim, comparado com os pastores reformadores daquela época, né? Lutero casou tarde também, mas porque Lutero foi um bom tempo da sua vida como monge, né? Na época, monge tinha que ser celibatário, né? Então, quando aconteceu a reforma, ele já tinha, né? Provavelmente mais de 30 anos, por ali. Mas Calvino não. Calvino nunca foi monge, nunca foi padre, né? Ele já teve ali desde a adolescência dele os contatos com a reforma, né? Então, assim, nessa situação ele até que casou tarde, né? Ao se casar com Calvino, Idelete passou a exercer a função de esposa do pastor, uma baita
de uma difícil tarefa, não é mesmo? Esse papel trazia consigo grandes responsabilidades e muito serviço. Calvino morava na casa pastoral, onde recebia um grande número de pessoas, entre as quais muitas iam não apenas para um breve aconselhamento ou para receber uma oração, mas também para residir. Lembrando que, se ele estava aqui em Estrasburgo ainda, ele tinha cerca de 500 membros na sua igreja. Então, assim, eram muitos membros que precisavam de aconselhamento, que precisavam de acompanhamento pastoral, fora os pastores que ele acolhia muitas vezes da sua casa, que vinham de outras cidades, né? Então, era assim, uma casa muito movimentada, né? Por causa da perseguição religiosa, muitos refugiados franceses e visitantes dirigiam-se até a casa onde encontravam refúgio e cuidado. Alguns de seus alunos também moravam ali. Então depois a gente sabe se a história que o irmão dele foi morar com ele junto com os sobrinhos. Então, era uma casa muito movimentada. Então, a hospitalidade era essencial na vida de Calvino. Consequentemente, Delete tinha que ser uma excelente hospitaleira também, né? A hospitalidade foi uma das principais características de Delete. Sua dedicação para com os refugiados era tão grande que alguns chegavam a dizer que ela era mais cuidadosa com os estranhos do que com os próprios nativos da cidade. A esposa de Calvino também gostava de usufruir da companhia dos amigos mais próximos dele. Contudo, as responsabilidades de Delete iam além, pois ela ouvia e aconselhava as pessoas também. Calvino reconhecia que ela cuidava de tudo com muito zelo e a chamou de a excelente companheira de sua vida e sempre fiel assistente do seu ministério. E enfim, ela assim como muitas as outras esposas que a gente viu aqui, auxiliou muito. E aí você vai ver que cada uma tinha uma característica diferente, porque os seus maridos possuíam necessidades diferentes, né? Então tinha, por exemplo, Lutero, ele viajava muito. Então nos momentos que ele estava ausente, né, quem comandava tudo era Catarina, né, ali cuidando dos bens da família, cuidando dos filhos, cuidando muitas vezes dos alunos de Lutero. Então era uma mulher muito ágil, uma mulher que trabalhava muito, que fazia acontecia, né? No caso de Catarina Zell, ela precisou entrar em defesa do marido, então ela tinha muito conhecimento das escrituras, muito conhecimento teológico, então ela tinha argumentos teológicos, porque ela começou a debater com os líderes religiosos. Aqui no caso de Delete, por conta de Calvino ser, né, ele já não viajava tanto, né, ele viajava meio que obrigado quando acontecia a perseguição, né, mas ele era um cara mais assim, ele era pastorzão mesmo, então ele gostava de ficar no seu lugar, no seu cantinho, né, então se ele pudesse, né, ter uma igreja e se estabelecer ali, criar raízes ali pro resto da vida, ele ficaria, né, então ele era um cara mais assim, né, de fixar raízes num lugar, como um pastor, né? Então, ele tinha que ser hospitaleiro, então Delete tinha que ser hospitaleira também, tinha que acolher, tinha que, né, fornecer abrigo, fornecer alimento, porque era uma casa muito movimentada. Calvino era um pastorzão, né? Se a gente for ler aqui a história dele, você vai ver que de todos, assim, né, ele foi o mais pastorzão mesmo, de cuidado, de aconselhamento, de acolher em casa, né, enfim. E aí o que acontece? Delete sofre muito no fim da sua vida. Ela era bem melancólica, igual Calvino. Calvino era bem melancólico também, né? E ela sofre muito no fim da sua vida porque eles tiveram, acho que 2, 3 filhos, deixa eu ver. Sim, eles tiveram 3 filhos, porém os 3 morreram, né, logo ao nascer, ou ela teve também abortos espontâneos, né, e isso afetou muito a saúde física e emocional dela, né, e além de tudo isso, quando Calvino começou a ser perseguido, eles começaram a difamar Calvino por conta de Delete. Então eles começaram a dizer que Delete era uma mulher imoral, porque antes de se casar com Calvino, ela era esposa de Anabatista, e os anabatistas não casavam legalmente, né, de acordo com as leis do país, né? Então eles acreditavam que só um casamento perante Deus ali como oração era aceito por Deus, então não precisava ter um documento que ratificasse que eles estavam casados perante a lei,
né? E isso é considerado, né? Não era apenas, mas é considerado imoralidade, né? Você precisa ter também ali a sua comunhão atestada pela lei do seu país, né? Então eles falavam que Delete era uma mulher imoral porque ela era esposa de um anabatista, e depois que ela se casou com Calvino, né, Deus estava castigando eles, e por isso que eles não conseguiam ter um filho. Então era culpa de Delete, né? Então além das perdas que ela estava tendo, né, ainda tinha mais essa, né? Então aqui fala assim: o primeiro casamento de Delete não havia sido oficializado, porque os anabatistas consideravam o matrimônio uma cerimônia religiosa e não civil. Por essa razão, alguns anos depois, espalhou-se o boato em Genebra de que Delete era uma mulher de má reputação, que seus 2 filhos haviam nascido fora do casamento, né, os 2 filhos que ela tinha antes de se casar com Calvino, né, e que o casal não podia ter filhos como punição pela vida imoral que ela tivera no passado. E assim, que eles falam aqui, mesmo que fosse, né, a gente não tá falando que mas mesmo que fosse, gente, nós acreditamos no perdão de Cristo, né? Ela foi uma mulher que foi perdoada por Jesus Cristo, certo? A gente vê aqui, né, um pouco antes, que eles foram admitidos na igreja de Calvino, então eles se tornaram membros da igreja de Calvino, então eles haviam se convertido, eles haviam pedido perdão para Deus, enfim, né? Então, enfim, a gente acredita no perdão de Jesus Cristo, a gente acredita que os nossos pecados do passado, eles foram lavados e remidos e agora somos nova criatura. Então o que eles estavam fazendo aqui, talvez fossem os próprios padres que estavam fazendo isso aqui, não sei, é algo completamente antibíblico, porque uma vez perdoados, o único que pode nos acusar dos pecados passados é o próprio Satanás, né? Satanás é o acusador, como a palavra de Deus diz, né? Porque os nossos pecados foram perdoados uma vez que confessados e arrependidos, né? Mas espalhado esse boato, né, de que ela seria uma mulher imoral, de que eles não estavam tendo filhos porque Deus estava punindo eles, né? Então, isso agrava ainda mais a sua saúde, seu emocional, né? E falam assim que essas acusações contribuíram para a piora de sua saúde, mas mesmo debilitada, continuava a ajudar Calvino a manter o equilíbrio diante de cada situação. Infelizmente, a saúde de Delete não melhorou e Calvino ficou sem esperança de tê-la ao seu lado por muito mais tempo. Acamada e prestes a morrer, ela tinha apenas 2 preocupações: a de que sua doença não fosse um obstáculo ao ministério do esposo e de que seus filhos ficassem bem. Calvino ficou muito impressionado com a serenidade de Delete no dia de sua morte, 9 anos após o seu casamento, pois parecia que o espírito da esposa estava muito acima deste mundo. Uma hora depois de suas últimas palavras mencionadas na citação anterior, sua mente já parecia confusa e ela não conseguia mais falar. Calvino permaneceu ao seu lado e, como registrou mais tarde, compartilhou de algumas palavras sobre a graça de Cristo e a esperança da vida eterna. Após fazer isso, ele orou. Alguns minutos mais tarde, Delete silenciosamente partiu. A importância da mulher na vida e no ministério de Calvino fica clara em algumas das cartas que ele escreve após o falecimento dela. E Delete foi uma companheira tão especial que, mesmo tendo ficado viúvo com apenas 40 anos, ele não teve interesse de casar novamente. Com suas características singulares, a esposa o influenciou e o ajudou na luta e na missão pela causa da reforma. Ela esteve sempre firme ao lado do marido e usou a sua sensatez para confortá-lo e acalmá-lo nos momentos mais difíceis. Modesta e dedicada, Delete devotou os 9 anos ao lado do pastor para lhe servir bem, assim como a todos que necessitavam de seu auxílio. Sua hospitalidade abençoou a muitos. Não há registros de quaisquer cartas ou documentos que ela tenha escrito, mas ela deixou o exemplo de uma mulher de Deus que não estava preocupada com a fama ou posição social, mas sim com o serviço que de fato deveria prestar ao Senhor. E essa foi a história da nossa última esposa aqui, dos reformadores. Fica aí de exemplo para nossa edificação, né? As mulheres dos pastores, mesmo não sendo ali
pastoras, pregadoras, enfim, foram tão essenciais quanto as evangelistas, as rainhas, podemos dizer até que mais, né? Porque sem elas, eles não poderiam concluir o ministério, né, para o qual Deus os havia chamado, esse ministério tão importante, ainda num momento tão difícil, que foi a época da reforma, da perseguição, né, da reforma. E então, encerramos aqui o nosso vídeo. No próximo, nós iremos falar, né, talvez, último não, que eu acho que eu vou trazer mais um vídeo falando sobre os escritos delas, né. Aqui a gente tem um conto da Margarida de Navarra, nós temos também a carta de Catarina Zell, temos a carta de Ardula von Grubá no final do livro, né? Então eu vou trazer o próximo vídeo, a gente fala sobre as mártires, né? Ali na Inglaterra, né? Junto com a última esposa do rei Henrique VIII. Nós temos mártires ali, né? Que morreu na época dela ali. E aí depois eu trago então alguns dos escritos dessas mulheres que foram também muito importantes ali para a disseminação do evangelho e auxílio, né, desse movimento tão importante que foi a Reforma Protestante. Então nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!